Olá pessoal, estamos aqui de novo, professor Marquinhos, Biologia A. Vamos hoje começar aquela parte que todo mundo adora, né? Grupos vegetais, vamos estudar a botânica, certo? Muito bem, pessoal, olha só. Quando a gente fala de grupos vegetais, tá? A gente tem esses 4 principais grupos vegetais, né? Que são estudados aqui, né? Lá para o vestibular, certo? Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Galera, brio quer dizer sombra e fito quer dizer planta. Ptérido quer dizer ar. Ptérido quer dizer ar, tá? Gimno quer dizer nua e esperma quer dizer semente. Ângio quer dizer vaso. Então, olha só. Briófitas, plantas de ambiente úmido, plantas de ambiente sombreado, são os musgos, né? Ou para pobre, limo, né? Pobre é uma desgraça, né? O pior, lismo. Olha, escorreguei no lismo, né? Olha, muito resvalei na briófita, bem melhor, né? Então, briófita, o musgo, né? Muito bem. Olha só, pteridófita. Ptérido quer dizer ar. Então, acontece o seguinte. O grande passo evolutivo da briófita para a pteridófita foi a conquista do ambiente aéreo, né, terrestre, ou seja, a briófita, a gente vai ver por que já, ela não conseguia ter um porte muito avantajado, ser muito grande. Briófitas chegam assim, no máximo dos máximos, a 15 centímetros, a média de 1 centímetro, centímetro e meio. Né? Por quê, cara? Elas não têm vasos condutores de seiva. Então elas dependem de um processo de difusão, de passagem de substância de uma célula para outra. Então elas não podem ser muito grandes. Senão ia demorar 10 anos para chegar, né, de um ponto até o outro a difusão. Certo? Nas pteridófitas surge uma novidade, que é a presença de vasos condutores de seiva. Isso faz com que elas consigam, então, ter uma conquista desse ambiente aéreo, um porte maior. Pteridófita, então elas já estão um pouquinho mais altas. Certo? Muito bem. Tem outra coisa, além dos vasos condutores de seiva, que é a presença de raiz, caule e folha. Órgãos vegetais, que a briófita ainda não tinha também. Tá? Muito bem. Aí qual é o passo evolutivo que chega da pteridófita para a gimnosperma? Esperma, semente, gimno, nua. Aqui tem semente. Aqui na pteridófita ainda não tinha semente. E a gente vai entender já como é que funciona a reprodução dela se não tem semente. Já que é dentro da semente que está o embrião das plantas. Como é que ela se reproduz? Né? Então, o passo evolutivo que aparece de pteridófita para gimnosperma é a presença de flor e semente. Né? A gente vai ver que alguns autores não consideram aqui a estrutura reprodutiva da gimnosperma como flor efetivamente. Né? Mas é uma estrutura reprodutora. Certo? E qual é a novidade que chega nas angiospermas, de gimno para anjo? Esperma, semente, anjo quer dizer vaso. Tem um vaso protetor da semente. É o fruto. A principal função do fruto é proteger a semente. Se ele é comestível, ele ajuda na dispersão das sementes depois, porque animais comem o frutinho, dispersam a semente em outro lugar. Isso é uma vantagem. Isso é um plus. Né? Agora, não existe uma determinação que o fruto tem que servir para isso. A função dele, principal, é proteger a semente. Tanto tem frutos que a gente não come, cara. Tem vários, né? Por exemplo, qual que é o fruto do amendoim? Sabe, o amendoim é aquilo que a gente come, é a sementinha. E ele fica dentro de um fruto, aquela palhinha, né? Aquela palhocinha que tu tira aquela casca que tem 3, 4 baguinhas de amendoim dentro. Aquilo é o fruto, cara. É só para proteger a semente. Tá certo? Então, são os 4 grupos vegetais. Tá certo? Muito bem. Galera, os ancestrais, tá, dos vegetais modernos, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, eram algas bem primitivas, tá? As xarófitas. Beleza? Então, elas, que eram de ambiente aquático, com adaptações para a conquista do ambiente terrestre úmido primeiro nas briófitas, e terrestre efetivamente já em pteridófita, gimno e angiosperma, né? Então, deram origem, né, as algas xarófitas deram origem aos vegetais terrestres modernos. Tá certo? Muito bem, então. Características adaptativas que permitiram a conquista do ambiente terrestre. O que surgiu nesses grupos vegetais que eles conseguiram sair de dentro da água e viver no ambiente terrestre? Primeiro, estrutura formadora de gametas protegida por células estéreis, os gametângios. Cara, eu tenho uma proteção de células, né? Eu tenho uma estrutura que produz os gametas e essa estrutura ela é protegida, ao redor dela tem células estéreis que estão ali só para proteger, certo? Então, essa foi a primeira
né, característica que permitiu uma conquista do ambiente terrestre. Porque vocês sabem que dentro da água o impacto, né, mecânico é muito menor, né? Então tu tem uma proteção aqui fora da água é importante. Tá certo? Muito bem. O embrião retido no gametângio feminino. O embrião se desenvolve na parte feminina, então ele está protegido também, não fica mais fora do corpo, na água. Tá? Eficiente mecanismo de absorção de água do solo e de fixação da raiz. Tá? Ou melhor, eficiente mecanismo de absorção de água do solo e de fixação à raiz. Tá? Então são os pontos principais da conquista total do ambiente terrestre. Né? A gente vai ver que em briófita ainda tem algumas coisas que não aparecem. Disso que eu citei aqui, tem coisas que na briófita não tem, mas de pteridófita para frente já aparece. Tá certo? Muito bem, então. Mecanismo de rápida condução de água e nutrientes até as células mais distantes dos locais de absorção. São os vasos condutores, o xilema e o floema. O xilema conduz seiva bruta, inorgânica, água e sais minerais absorvidos pela raiz, que são conduzidos de forma ascendente, né, de baixo para cima até as folhas. E o floema transporta a seiva elaborada, orgânica, o produto da fotossíntese, água diluindo glicose. E aí vem de forma descendente. O xilema é mais interno no caule da planta e o floema é um pouco mais externo. Tá? Eficiente mecanismo de trocas gasosas, facilitando a fotossíntese. Os estômatos, que são células especiais na epiderme das folhas, que servem para as trocas gasosas, entrada de oxigênio e gás carbônico e saída de oxigênio e gás carbônico para a fotossíntese e para a respiração. Tá? Na fotossíntese, entra gás carbônico e sai oxigênio. Na respiração, entra oxigênio e sai gás carbônico. Beleza? Então, os estômatos. Um mecanismo de sustentação por meio de tecidos rígidos. Caule, né? Beleza? Caule. Possibilidade de reprodução na ausência de água. Isso aqui aparece só nas gimnospermas, o grão de pólen. Tá bem? Aumento da expectativa de vida das plantas jovens, por causa da semente. A semente é uma estrutura que tem um embrião ali dentro e que otimiza, né, o sucesso reprodutivo. É mais fácil para uma planta, né, se desenvolver sendo um embrião protegido dentro de uma semente do que um embrião solto ali no solo. Tá certo? Muito bem, então. Bom, embriófitas. Tá? O que acontece aqui? Ó? O reino planta aí tem as embriófitas. São plantas que possuem, então, a formação de embriões. Tá? Muito bem. Alga verde ancestral, briófita, o embrião é multicelular, arquegônios e anterídeos, a gente já vai falar disso. Tá? Passo evolutivo, aí a gente tem nas pteridófitas, esporófito dominante, vasos condutores, folhas e caule. Ó. Vasos condutores que não tinha aqui, folhas e caules que também não tinha aqui. Tá? De pteridófita para gimnosperma, semente e um crescimento lateral, que a gente chama de meristema secundário, crescimento em espessura, que não acontecia nessas outras duas aqui. Tá? E de gimnosperma para angiosperma, flores bem características, com cores, com atrativos, a gente vai falar disso depois, e os frutos. Certo? Aqui, ó, esse é um mapinha mental, né, falando das características. Eu botei isso aqui para vocês, tá, porque quando vocês forem olhar a aula lá em casa, depois de ter explicado isso tudo, vocês vão entender esse mapinha. Tá certo? A gente pode voltar a ele aqui no final do nosso conteúdo, né, na semana que vem, tá bom? Então vamos falar primeiro das briófitas, né? O lismo. Vamos lá. O habitat, tá? As briófitas vivem em ambientes sombreados, barrancos, troncos de árvores, na mata, tá? Algumas espécies são aquáticas, inclusive dentro de rochas que estão dentro do rio. Aliás, em cima de rochas que estão dentro do rio, tá? Características, são pequenas, altura máxima de 15 centímetros em ambientes extremamente úmidos. Tá? São avasculares, não possuem vasos condutores. Pode aparecer o nome atraqueófito também, tanto faz, tá? Avascular ou atraqueófito, os traqueófitos seriam aqui os vasos condutores. Tá? Então, avascular ou atraqueófito é a mesma coisa, sem vasos condutores de seiva. Tá? Não tem os órgãos vegetais. Não tem raiz, não tem caule e não tem folha. Geralmente tem uma estrutura única chamada de talo. Algumas espécies podem apresentar essas estruturas de forma primitiva. Não é raiz, é rizoide. Não é caule, é cauloide. E não é folha, é filoide. Tá? Mas geralmente é um talo, uma estrutura única, tá? Que vai desempenhar todas as funções aqui. São dependentes de água para reprodução.
elas dependem de água, aqui no caso das briófitas, tá? Dependem de água tanto para o transporte de nutrientes de uma célula a outra, difusão ali e osmose, quanto para a reprodução, e a gente vai entender como, tá bom? Então, estrutura de um musgo, que é o principal exemplo de briófita. Não é só um musgo, tem as hepáticas também, tem os antóceros, tá? Mas o principal exemplo de briófita é o musgo, certo? Então tem aqui, ó, rizoide, cauloide e filóides, tá vendo? Aqui eu tenho estruturas reprodutivas, tá? A calíptra, a cápsula, e a gente vai falar delas já já também. Tá? Mas isso aqui é a estrutura básica de um musgo, tá certo? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Fotinhos de musgos para vocês, cobrindo rochas aqui, tá? Beleza? Pequenininho, tá vendo? O musgo inteiro aqui, ó, cerca de 2 centímetros e pouco de altura. Tá bem? E isso porque ele está reprodutivo, tá? Essa estrutura aqui, ó, só aparece na reprodução. Normalmente é só isso aqui. A gente vai falar disso agora. Aqui tem as hepáticas, tá certo? Ali é nos musgos, as hepáticas, e tem os antóceros também, tá bom? Estrutura de reprodução. Pessoal, olha só. Quando você olha aquele tapetinho verde, tá? O musgo lá, lá você não tem uma planta só. Você tem um número grande de plantas. Cada um desse aqui é uma plantinha, tá? É o gametófito. Quando tu olha lá o musguinho, tá? Aquele é o gametófito. Vocês sabem que as plantas têm uma estratégia de reprodução parecida com a dos cnidários que vocês viram lá na Zou. É uma alternância de gerações. Tem uma fase haploide e tem uma fase diploide. No caso das plantas, a fase haploide é conhecida como gametófito. E tem a função de produzir gametas. E a fase diploide, haploide N, né? Diploide 2N. A fase diploide é chamada de esporófito. E o esporófito tem a função de produzir esporos. Ambos são células reprodutivas. Então, tu tem duas estruturas corporais num vegetal. É diferente da gente. A gente tem uma estrutura só, tá? Que é diploide. As plantas têm uma fase haploide e uma fase diploide. Tá? Funciona assim, gente. Cada planta vai ter uma fase, uma dessas duas fases vai ser o que a gente chama de fase duradoura ou vegetal permanente. E a outra fase transitória, só aparece na época da reprodução. Certo? Então toda planta vai ter uma fase duradoura, vegetal permanente, e vai ter uma fase transitória que só surge durante a época reprodutiva. Nas briófitas, o gametófito é o vegetal permanente. Ele está sempre lá. O esporófito só aparece na hora da reprodução. É transitório. Nos outros 3 grupos vegetais é o contrário, tá, gente? A gente vai falar disso novamente novamente depois, certo? Porém, é importante a gente já saber que a briófita é uma exceção. O gametófito é permanente. O esporófito é transitório. Nos outros grupos vegetais, é o contrário. Então, quando tu vê um musgo, cara, tu pode dizer, sem medo de errar, aqui eu tenho um gametófito de uma briófita. Né? Fala pra mãe, tem gametófito de briófita na calçada. Tua mãe vai bater, né? Então, ó, se tu vê uma árvore qualquer, tu pode dizer que tem um esporófito lá. Sem medo de errar, tá? Muito bem. Aqui eu tenho, então, o ciclo reprodutivo das briófitas. É muito importante a gente entender isso aqui agora, porque se você conseguir entender o ciclo reprodutivo das briófitas agora, vai ficar muito tranquilo de entender o ciclo reprodutivo dos outros 3 grupos vegetais. Eles têm uma mecânica, uma dinâmica muito parecida. Tá bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho o gametófito, tá? Vamos mostrar aqui os gametófitos. Certo? Lembra que quando tu tem um musguinho, tu tem gametófitos masculinos e femininos. Tu tem plantinhas macho e plantinhas fêmeas. Tá? Então tu tem aqui os gametófitos. Certo? Gametófito masculino e gametófito feminino. Tá bem? Muito bem. Galera, o gametófito masculino,
obviamente, vai produzir gametas masculinos. Tem uma parte do gametófito que é a estrutura. O gametófito é a planta, a estrutura. Ele é N, haploide. Tem uma parte dele, uma parte do gametófito, que é responsável por fabricar o gameta. A parte do gametófito que fabrica a gameta chama-se gametângio. Então vamos lá, fita é planta, né? Certo? Gametófito é a planta inteira. Lembra que o musguinho não é uma planta só, é junção de várias. Tá? Mas ó, aqui o gametófito. Dentro do gametófito tem um detalhamento, tá vendo aqui, ó? Tá aumentado aqui, né? Tem um detalhamento de uma estrutura, de uma parte do gametófito que produz o gameta. A parte do gametófito que produz o gameta chama-se gametângio. E o gametângio masculino chama-se anterídeo. O gametângio masculino chama-se anterídeo. Ele produz o gameta masculino, que é o anterozoide. No nosso caso, animal, o gameta chama-se espermatozoide, certo? Aqui chama-se anterozoide. Então, o gametófito masculino tem o anterídeo, que produz o anterozoide, o gameta masculino. O gametófito feminino também tem uma parte dele, que é o gametângio, que produz o gameta. E no caso, o gametângio feminino é o arquegônio. E o arquegônio produz o gameta feminino, que não é o óvulo, é a oosfera. N, haploide. Então quer dizer, gametófito masculino tem o anterídeo que produz o anterozoide. Gametófito feminino tem o arquegônio que produz a oosfera. Fechou? Até que acompanharam. Beleza. Pessoal, esses gametas, tá? Eles não são iguais aos gametas de animais. Mas o anterozoide tem um modo de locomoção exatamente igual ao nosso espermatozoide. Flagelo. Ele é um gameta flagelado. Então, a briófita depende, por mais que ela consiga viver num ambiente um pouco mais seco, sem umidade, algumas espécies têm essa adaptação, ela depende de água no ambiente para a reprodução. Por quê? O anterozoide depende de água para se locomover com o seu flagelo. Então ela só vai se reproduzir na umidade. Certo? Então, o gameta masculino vai ser jogado ali na aguinha, onde está o gametófito, a planta. O gameta feminino também vai ser jogado ali. E o gameta masculino fecunda o gameta feminino. Quando tem a fecundação, tá? Um gameta fecundando um outro. O que que isso forma, cara? Zigoto, né? A fecundação não gera um zigoto? Muito bem. Agora, seguinte. O gametófito é haploide, tá, pessoal? O gametófito é haploide. E ele tem que fabricar gametas haploide. Qual é o processo de divisão que ele vai fazer? Ou é mitose ou é meiose? Qual dos dois? Mitose, né? A mitose não é equacional, não mantém? Meiose não divide ao meio? Cara, uma célula N não pode sofrer meiose. Não existe célula meio N. Certo? N é um número, é o conjunto de cromossomos. O nosso número N é 23. Nós temos 46 cromossomos que a gente tem eles aos pares. São 2N. É um conjunto de cromossomo que veio do pai e o outro da mãe. Então, se o gametófito é haploide, ele fabricou os gametas por mitose. Certo? Mitose. Aí, formou o zigoto. Pessoal, o zigoto, ele é 2N, né? Matemática avançada, N de um gameta com N do outro dá 2N, fechou? Beleza. O zigoto 2N vai se desenvolver e formar uma estrutura chamada esporófito. Cara, o zigoto é 2N. Ele desenvolve, ele germina e gera uma estrutura 2N diploide, que é o esporófito. O esporófito está aqui, ó. Lembra que eu falei que essa estrutura só aparece na reprodução? Está aqui, a planta está se reproduzindo. Está aqui o esporófito. Ó. Aqui o gametófito, aqui o esporófito. Tá? O esporófito não tem sexo. Certo? Não tem masculino e feminino. Ele é esporófito, ponto. Tá? O esporófito é 2N. E aqui dentro tem a cápsula e esse esporófito, as células que estão aqui dentro, eu tenho uma parte do... Isso aqui é o esporófito. Tem uma parte do esporófito que fabrica os esporos. Chama esporângio. O gametângio fabricava os gametas. O esporângio fabrica os esporos. Só que é o seguinte, os esporos têm que ser N, haploide. E o esporângio é 2N, diploide.
Então, qual é a divisão celular que vai ocorrer para que o esporângio do esporófito fabrique os esporos? Meiose. Aí é meiose. Então, ó, o esporo 2N sofre meiose, perdão, o esporófito 2N sofre meiose e forma os esporos N. O esporo cai no solo, vai formar os protonemas, que são brotinhos, e esses protonemas vão virar um novo gametófito. E aí o ciclo se completou. A gente fez isso muito, né, quebrado. Vamos tentar fazer de uma vez só? Vamos tentar entender isso? Olha só. Tem gametófitos masculinos e femininos. Os gametófitos masculinos têm o anterídeo, que sofre mitose e formam os anterosóides. Gameta masculino. Os gametófitos femininos têm o arquegônio, que sofre mitose e formam os gametas femininos. Eles são N, formam os gametas N. Os gametas lá na água se unem. O anterosóide encontra a oosfera. Formou o zigoto. Isso está acontecendo dentro do gametófito feminino. Certo? Formou o zigoto. O zigoto ele é 2N. N de um gameta com N do outro dá um zigoto 2N. O zigoto vai se desenvolver e formar uma estrutura 2N diploide chamada esporófito. O esporófito sofre meiose e forma os esporos N. Esses esporos vão cair no solo e vão formar novos gametófitos. Pronto, fechou o ciclo. É difícil, né, cara? Não é difícil, é tranquilo. É que o pessoal vê botânica, o pessoal já tem preconceito com botânica. Aí vê esses nomes tudo aqui, aí fica pior ainda. Cara, não é difícil, tá? Não é complicado, é tranquilinho. E claro, tu vai ter aqui, né, gametófitos masculinos e femininos surgindo, né, aleatoriamente. Tá bom? Entenderam, pessoal? A gente conseguiu trabalhar características gerais dos vegetais e conseguimos trabalhar as briófitas. Então a gente tem 2 aulas na semana que vem para trabalhar pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tá certo? Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, pessoal de casa. Até mais.